A onça quase pega meu pai. É isso mesmo, galera. Uma história verdadeira aqui. E vou contar aqui para vocês. Quem gostar desse tipo de conteúdo aí, de carabinas de pressão, PCPs, algumas caçadinhas, caçada de goiaba, se inscreve aí no canal, deixa aquele like e vamos para a história. Eu acho que eu tinha na época 7, 8 anos de idade, mas eu lembro perfeitamente. Meu pai tinha uma roça a uns 8 quilômetros de casa, tá? E ele tinha dois cachorros bons. Eu lembro até o nome. Uma a gente chamava Rajada, que ela tinha um monte de listrinhas preta com marrom. E o outro era um cachorro mais para branco, a cor dela esbranquiçada. E a gente chamava ele de Leão. Daí, certo dia meu pai foi para a roça. Na época se usava muito aquelas bate-bucha, espingardinha bate-bucha. Colocar uma espoletinha, pólvora, bucha e chumbo. Daí meu pai, normalmente quando ia para a roça, levava essa bate-bucha e os dois cachorros. Um certo dia ele vinha da roça, os cachorros acuaram, a gente chama acuar, acuaram a onça, deram com a onça, e a onça subiu numa árvore e meu pai começou a atirar nessa onça. Deu um tiro, dois tiros, 3 tiros, 4 tiros, 5 tiros, 6 tiros, 7 tiros, 8 tiros nessa onça, com essa bate-bucha. E quanto mais ele atirava na onça, mais a onça nem se mexia em cima da árvore. Bate-bucha ruim, galera. Ruim, 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 ruim. E daí meu pai não teve jeito. Começou, era assim na ponta do morro dava para ver as casas na parte de baixo. Meu pai começou a gritar, o povo. Naquela época era uma cultura. Ainda hoje tem essa cultura de quem abate uma onça hoje em dia, pelo menos na minha região, é considerado um herói. É um herói. E naquela época não era diferente. Quando a onça naquela época era a maior inimiga do povo aqui, digamos. O povo tinha a onça como o maior inimigo, que abatia galinha, gado, porco, essas coisas. Então, quando dava com uma onça era para abater, não tinha jeito. Meu pai começou a gritar o povo nas casas embaixo, só que era estava cerca de 5 quilômetros ainda de casa, então não conseguiram ouvir. Eu acho que, não sei se meu pai estava gritando o povo ou era gritando de medo. Eu sei que a onça pulou da árvore embaixo e caiu na mata, correu na mata. É uma oncinha parda, aqui não tem onça pintada, só onça parda e aquela jaguaritiriquinha. Era uma parda. E sei que meu pai fez esses 8 disparos com a bate-bucha e nem feriu o couro da onça. E daí aquela coisa, é a cultura, né? Normalmente quando alguém sai para caçar que erra muito tiro, ou o tiro sai ruim, sai sem pressão, sem força da espingarda, o pessoal fala que a caipora. Ah, a caipora me botou uma mandinga em mim. Então, com meu pai não foi diferente. Segundo ele, foi a caipora. Mas eu não acredito nessas coisas, não. Eu acredito que a espingarda era ruim mesmo. Espingarda ruim, eu acho que ele é apressado para recarregar a espingarda e fazer os disparos. Ele não colocava pólvora suficiente. Então não tem que colocar a pólvora e bater forte com a bucha para dar aquela pressão na pólvora, para a pólvora, quando estourar, sair uma potência boa. Então acho que ele não fez isso, então os 8 disparos nem feriu a onça. Ainda bem que a oncinha saiu sã e salva, correu na mata, os cachorros não conseguiram pegar e eu creio que essa onça morreu de velha. Então é isso, galera, essa história aí que meu pai conta até hoje. E eu também lembro da época, tinha uns 7, 8 anos, mas lembro certinho. E é isso, galera. São histórias que a gente
gosto de dividir aí com a galera que gosta de caça. Se vocês têm uma história bacana aí também, pode mandar aí no WhatsApp, tem na descrição do canal aí o WhatsApp, que eu conto aqui para vocês a história, se vocês quiserem dar nomes e tudo. História engraçada, não história de triste de caça, né? Então é mais histórias engraçadas. E é isso, galera. Abraço, tamo junto, se inscreve no canal, deixa aquele joinha para nós e deixa um comentário aí qual foi a sua caçada mais engraçada que teve. Abraço.